bem-vindos ao canal. Hoje vou-vos falar sobre as minhas leituras realizadas no mês de Abril. No mês de Abril eu li perto de 10 livros, sendo que 2 deles tive que os terminar agora no mês de Maio. Um ainda estou em fase de conclusão, o outro terminei agora nestes primeiros dias de Maio. Esse que terminei agora nos primeiros dias de Maio é referente ao último livro da tetralogia de Helena Ferrante, A Amiga Genial, e o livro tem o nome de A História da Menina Perdida. Este livro finaliza toda a série que nós fomos acompanhando ao longo destes meses sobre a história da amizade entre a Lila e a Leno. Não vou falar muito acerca dos livros, porque depois irei fazer também vídeo de opinião relativamente a esses livros, é só mesmo para vos pôr a par daquilo que eu li no mês de Abril. O outro livro que eu li e que estou agora a terminar no mês de Maio é O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón. Este livro foi uma leitura, e está a ser uma leitura realizada para o projeto da Ana Lopes, em Abril lemos em espanhol. Este livro conta-nos a história de Martim, que é um jovem escritor, uma jovem promessa da literatura, que recebe uma proposta muito especial, em que tem que criar um livro nunca antes criado. E vê-se aqui envolvido com uma personagem extremamente misteriosa. Ainda estou a meio do livro, por isso ainda não sei como é que esta história irá ser desenrolada e o que é que irá acontecer aqui. Depois também irei fazer o vídeo de opinião relativamente a este livro. Este livro faz parte da tetralogia do Cemitério dos Vivos Esquecidos. Eu no mês de Março li A Sombra do Vento e agora no mês de Abril comecei a ler O Jogo do Anjo. Infelizmente não consegui terminá-lo, mas irei terminá-lo agora no mês de Maio. Outro dos livros que li para o projeto da Ana Lopes é também referente a Carlos Ruiz Zafón e estou a falar de Marina. Este livro conta-nos a história de Oscar, que é um jovem que se apaixona por Marina e desenvolvem ali uma relação de amizade. Estes dois jovens irão ter que desvendar um enigma relacionado com uma família muito antiga de Barcelona e irão ver-se envolvidos por uma história muito fantástica, em que as personagens parecem que não são reais. Eu gostei bastante da leitura desta obra, mesmo com este caráter mais fantasmagórico e mais ligado à literatura fantástica, eu gostei bastante. O vídeo de opinião também está cá no canal para vocês poderem consultar e verem aquilo que eu achei relativamente à leitura. Outro dos projetos que eu participei no mês de Abril foi o da Biobook, Ler Mais Thriller 2, e o livro que eu escolhi para ler para esse projeto foi O Homem da Areia, de Lars Kipper. Eu não tinha lido ainda nada desta dupla de autores. Esta foi a minha estreia com o autor, embora eu sei que este é o terceiro livro de uma série, sendo que existem 2 livros que são anteriores a este, embora eu nunca os vi, mas foi muito fácil acompanhar esta história e ver aqui as personagens a desenvolver e a desenrolar todo o enredo que esta dupla de autores nos trouxe. Este livro conta-nos a história de Jurek Walker, que é um serial killer, que antes de matar as suas vítimas, prende-as em cativeiro. O investigador que está associado a toda esta prisão desta personagem, de Jurek Walker, o John Mina, descobre que uma das vítimas, ou das supostas vítimas que Jurek Walker tinha assassinado, aparece viva e toda a investigação acaba por retomar devido à possibilidade de existirem outras vítimas ainda vivas. Gostei bastante de me envolver com este livro, foi um livro que o li de forma compulsiva e senti-me em constante suspense por perceber o que é que ia acontecer a seguir e o que é que Jurek Walker nos tinha levado a crer, porque Jurek Walker é um manipulador que consegue levar as pessoas a fazerem aquilo que ele tem em mente, e gostei bastante deste livro. O vídeo de opinião também já está cá no canal para vocês poderem consultar. Depois, ainda nesta onda dos suspenses, mas não sendo um thriller, tenho um romance de Jeanine Cummins, não sei se é assim que se diz, que é o Terra Americana. Este livro conta-nos a história de Vida e Luca, que são duas personagens, mãe e filho, que vivem no México. E um dia, numa festa de aniversário de um dos seus familiares, o cartel do México
entra dentro dessa festa de aniversário e mata todos os familiares. Só sobrevive Lídia e Luca, que vão ver-se aqui envolvidos na necessidade de fugirem do país e fugirem deste cartel e não serem mortos. É um livro que nos prende desde as primeiras páginas. Ficamos em total suspense a perceber o que é que vai acontecer a estas personagens, se elas irão conseguir se safar. Eu senti que as próprias personagens secundárias que aparecem aqui na obra têm um papel muito importante para todo o desenrolar da história, e nós vemos aqui um relato dessas personagens como sendo crucial para percebermos toda esta ansiedade e todo este suspense e toda esta angústia que é terem que fugir do país onde estão a viver. Sendo que as histórias não são e não são semelhantes à história principal aqui da Lídia e do Luca, nós iremos envolver-nos com as personagens e sentir ali grande necessidade e grande empatia por elas e também perceber se elas irão conseguir se safar. É um livro que nos fala sobre sobrevivência, sobre o valor da vida e até que ponto nós estamos capazes de ir para conseguir viver. Gostei bastante deste livro, foi um livro que também me agarrou imenso devido ao suspense e a toda a empatia que nós criamos com as personagens, e chegámos ao final do livro de uma forma muito rápida, porque temos grande necessidade em terminar a leitura devido a esse suspense que o livro nos cria. Em abril também li 3 livros de Ruth Simões Ribeiro e estou-vos a falar de A Breve História da Menina Eterna, A Revolução dos Homens Sentados e O Ensaio sobre o Dever. A Revolução dos Homens Sentados, que foi a minha estreia com esta autora, fala-nos é um livro que reúne determinados contos que estão relacionados com a Revolução e com o tema A Revolução, e as histórias, embora não estejam interligadas entre si, prendem-se pelo tema abordado, que é a Revolução, que é a necessidade de mudança. Aqui nós temos um livro que nos remete para uma liberdade de pensamento e para uma reflexão relativamente a esta temática, à Revolução e o que é isto de mudança. Gostei bastante da leitura deste livro, o vídeo de opinião também já está cá no canal para vocês poderem consultar, e esta estreia da autora criou também grandes expectativas na leitura das outras obras que eu vi dela. O segundo livro que eu li da autora, como já falei, foi A Breve História da Menina Eterna. Este livro, para mim, destes 3 que eu li no mês de abril, foi o que mais me identifiquei pela temática em si. Este livro conta-nos a história de uma menina, que é a menina M, e toda a sua envolvência com a descoberta da temática, a morte. O que é a morte? Porque é que nós vivemos se depois vamos morrer? O que é isto da morte? A morte é o fim e é só uma passagem. Todas estas questões que estão por detrás desta temática são aqui abordadas de uma forma muito sincera, muito honesta e muito simples. E nós conseguimos facilmente refletir acerca desta temática sem sentir a angústia por estar a falar do que é a morte e por estar a pensar na morte. Eu identifiquei bastante com a leitura deste livro. Como é um livro pequenino, li-o de forma muito rápida e gostei bastante daquilo que a autora nos leva a pensar, de refletir acerca desta temática que ainda é um grande tabu para muitas pessoas, e pretendo reler esta obra numa outra oportunidade, porque realmente é uma obra que irá me acompanhar para sempre. O outro livro que eu li da autora foi O Ensaio sobre o Dever, e este livro fala-nos de um país que recebe um comunicado muito peculiar em que todos os habitantes irão ter que, dos 5 sentidos, escolher um com o qual querem ficar. Todos os outros irão ser extraídos e as pessoas irão viver então só com um dos 5 sentidos. Aqui vemos a reorganização dessa sociedade, dessas pessoas, com a extração dos seus sentidos e a forma como elas vão ter que se adaptar a esta nova condição. Este livro é muito semelhante à escrita e à reflexão que ocorre no Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago ou então
na Quinta dos Animais, porque é uma distopia e como distopia leva-nos a pensar sobre toda este desequilíbrio que ocorre com uma mudança repentina na sociedade. Eu gostei imenso daquilo que foi aqui apresentado. Levei muitas vezes a pensar qual seria o sentido que eu iria extrair de mim, ou melhor, qual o sentido que eu iria preservar caso recebesse um comunicado idêntico e aquilo que eu iria me privar caso recusasse todos os outros sentidos. É um livro de reflexão, é uma crítica social e gostei bastante desta vertente da autora e desta obra em especial. Todos os livros que eu vos falei anteriormente, à exceção do Jogo do Anjo, porque ainda não o terminei e daí não posso estar a fazer uma avaliação dele, foram livros 5 estrelas. E agora vou-vos falar sobre as minhas leituras de 4 estrelas, aqueles livros que eu li, gostei, mas não adorei. Um deles é As Pontes de Madison County e eu gostei bastante da leitura deste livro. Este livro relata a história de amor entre Robert e Francesca de uma forma muito sincera e genuína, a sua envolvência e a sua construção de amor descomplicado e descomprometido e muito genuíno. Porque é que eu não adorei a leitura deste livro? Porque eu criei grandes expectativas relativamente à obra, ouvi grandes opiniões relativamente à obra e eu considerei que este livro era um livro capaz de nos fazer pensar acerca do amor e da simplicidade que é amar alguém, mas que necessitava de um bocadinho mais. Eu acho que isto também se deve ao facto de ser um livro que está muito também ligado ao filme e que poderá ser muito mais proveitoso visualmente devido aos pormenores que aqui são retratados. Eu como ainda não vi o filme, não posso falar acerca do filme. Quanto ao livro, eu gostei da história, gostei das personagens, do enredo em si, mas estava à espera de um bocadinho mais da narrativa e daí não ter sido totalmente do meu agrado. O vídeo de opinião também já está cá no canal para vocês poderem consultar e perceberem aquilo que eu considerei ao ver esta obra. Depois, a outra leitura de 4 estrelas que eu fiz foi As Mensageiras da Esperança, de Jojo Moyes. Este livro conta-nos a história de Alice, que é uma mulher que vive em Inglaterra, apaixona-se por um norte-americano e casam. Ela vai viver para os Estados Unidos e pensa que, ao trocar a Inglaterra pelos Estados Unidos, irá viver o sonho americano e todo o desenvolvimento que existe nos Estados Unidos e toda aquela cidade metropolitana que é Nova York. Só que ela não vai para Nova York, ela vai para uma província de Kentucky e vê que o desenvolvimento que ela associava aos Estados Unidos e que nós facilmente associamos aos Estados Unidos não existe naquela província. E aqui é uma província bastante recatada, com dificuldades de acessibilidade e que as pessoas vivem muito ligadas a ideias conservadoras e comodistas e não existem aqui muitos vestígios de desenvolvimento. Nesta cidade surge um projeto que é uma biblioteca itinerante criado por mulheres, em que as mulheres irão levar livros às cidades, aos locais mais remotos da província e mais inacessíveis de carro. E esta biblioteca itinerante dá-se a cavalo. Então as mulheres montam um cavalo e vão levar então os livros às pessoas que vivem nas zonas mais remotas. A Alice junta-se a essas mulheres e faz parte desse projeto da biblioteca itinerante. Aqui o enredo está muito à volta do papel da mulher, desta diferença que é aquilo que é esperado de uma mulher e aquilo que é esperado de um homem. Não gostei muito desta parte do livro e talvez por isso não tenha dado 5 estrelas a esta leitura. O enredo é fantástico, o tema da literatura e da importância da literatura também é aqui abordado e eu gostei bastante. Não gostei, foi desta dicotomia que existe entre homens e mulheres e a forma como isto está aqui muito extremado na obra. Daí que eu não tenha adorado por completo esta leitura. Foram estas as minhas leituras do mês de Abril.
Digam aqui na caixa de comentários o que é que vocês já andaram a ver no mês de Abril. Se já viram algum destes livros que eu vi no mês de Abril, deixem ficar as vossas opiniões aqui na caixa de comentários. Se ainda não subscreveram o canal, façam-no para poderem acompanhar os próximos vídeos. Deixem ficar o vosso like aqui no conteúdo deste vídeo, enquanto a nós encontrarmos no próximo vídeo. Até lá! Tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!